Olá, irmãos e irmãs, amigas, amigos, companheiros de jornada. Sejam bem-vindos a esse momento de hoje, que não podemos estar juntos na casa espírita, mas estamos sintonizados em pensamento, buscando conhecer um pouco mais, refletir sobre os conhecimentos que nos foram deixados por Jesus, por Kardec, para conhecer um pouco mais da nossa doutrina espírita. E assim eu convido vocês então a fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos e protetores que trabalham pela nossa casa espírita, pelo Ciranda, que estão a nos intuir em cada um dos nossos lares, nos agregando numa sintonia única, numa vibração de amor, de paz, de luz. Que estejamos conectados aqui neste momento para realizar reflexões que nos engrandeçam enquanto humanidade, enquanto seres encarnados nesse planeta que passa por uma transição, ganhando força, coragem e energia. Que todos sejamos envolvidos por essa luz bendita durante estes momentos de estudo e de reflexão. Obrigado, espiritualidade amiga, permaneça conosco, que assim seja. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que surgiram a partir da leitura da mensagem Responder. É a mensagem 77 do livro Pão Nosso, livro do Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E nessa mensagem, o Emmanuel nos faz um convite, a pensar então sobre como a gente vem respondendo às situações que acontecem no nosso dia a dia. Não responder só com palavras, mas também com ações, com atitudes. Então, como a gente está se posicionando frente a alguns desafios que nos aparecem. Principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento, onde a gente está convivendo com diferentes opiniões, com diferentes ideias, é muito importante que a gente faça esse exercício, de autoanálise, de pensar qual é o nosso posicionamento e como a gente está colaborando ou não com as nossas respostas. Então eu vou lendo alguns trechos da mensagem e vou fazendo uma reflexão para que vocês acompanhem junto comigo, e que a gente possa dialogar um pouco sobre isso. Então, o ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Então, já começa com esse susto inicial, responder à diversidade de inteligências que existem. Existem muitas pessoas com pensamentos diferentes e a gente deve buscar a qualidade necessária para as nossas respostas. A gente deve se esforçar para adquirir essas qualidades para saber responder. Então, nem todos os argumentos eles podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros, que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Então, cada um precisa de uma resposta diferente. Por quê? É necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se aplicará com informações científicas de alta envergadura. Então, nem todos compreendem a mesma linguagem. A gente ainda tem a dificuldade de expressar a linguagem universal. Por isso que Jesus mesmo usava parábolas, para se dirigir à população, porque era uma linguagem mais simples, uma linguagem que se aproximava da coletividade, e que tornava a mensagem dele mais ampla. Então, nós também precisamos fazer esse exercício, de saber a quem estamos falando e de que forma estamos falando, se nós queremos ser compreendidos ou se nós queremos só contra-argumentar com aquela pessoa. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 43 a 45, tem um trecho que fala que a boca só fala do que está cheio o coração. E essa frase muito simples, ela nos leva a uma infinidade de reflexões. Nós não somos espíritos livres para falar o que a gente pensa, realmente a gente não tem uma liberdade de expressão, E no Livro dos Espíritos, das questões 833 a 842,
Kardec fala sobre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência, né? No pensamento, a gente tem uma liberdade ilimitada. Não tem limite para o que a gente possa pensar. Então a gente pode ser livre para pensar o que quiser, imaginar o que a gente quiser da nossa vida. Só que a gente é responsável pelos nossos pensamentos perante Deus e perante nós mesmos, né? E a gente precisa lidar com as consequências dos nossos pensamentos, porque a gente atrai vibrações, a gente atrai a espiritualidade, né? Os nossos amigos espirituais desencarnados, e a nossa vibração também emana uma energia. E a gente vai ter que ser responsável, a gente vai ser responsabilizado por aquilo que a gente atrair, tanto para o bem quanto para o mal. Aquilo que a gente pensa é muito íntimo, né? Ela está na nossa consciência. Mas quando a gente limita essa liberdade no outro, né? Quando a gente está numa discussão, quando a gente é contrário a algum posicionamento e a gente impõe a nossa crença, né? A gente exprime esse sentimento íntimo, esse pensamento íntimo, como melhor ou como superior àquele que a outra pessoa tá nos colocando, como se a gente merecesse mais respeito do que ela, né, de certa forma, e a gente coloca isso de modo autoritário, a gente está impedindo a marcha evolutiva. A gente não está construindo um novo pensamento, a gente está impondo uma crença, julgando que a gente é melhor que o outro, né, de forma orgulhosa, de forma egoísta. Na questão 838 do Livro dos Espíritos, Kardec também fala que toda crença ela é respeitável quando ela é conducente ao bem, à prática do bem, e quando ela é sincera. Todas aquelas crenças que conduzem ao mal, elas são condenáveis, e não perante os homens, perante Deus. Então, se quando a gente está respondendo, quando a gente está argumentando algo, a gente impõe a violência, né, ou a gente julga que vai ser mais seguro, ou que vai ser mais produtivo, digamos assim, para a humanidade, a forma como a gente pensa, né? Ou se a gente usa da força, da arma, da guerra, né? Se a gente impõe com violência isso, a gente está sendo hipócrita, né? Porque como é possível combater violência com violência? Como é possível parar uma discussão discutindo ainda mais, né? E se a gente se julga melhor que alguém, quem somos nós, né? Quem é que pode decidir quem é melhor que alguém? Quem é que sabe a marcha evolutiva do nosso irmão? Quem é que sabe o grau de evolução que ele está, de maturidade espiritual? Né? Somente Deus, somente Jesus. E Jesus nos ensinou a respeitar a diversidade. E aí está uma chave muito importante, porque quando a gente responde, a gente também deve respeito ao outro, né? A liberdade de pensamento e de consciência. Então sim, a gente tem liberdade de pensamento, a gente tem liberdade de expressão e de consciência, mas a gente também é responsável por isso. E Jesus nos ensinou a respeitar a diversidade. Então, ele nos pede que nós ensinemos, se a gente quer, digamos assim, dialogar ou mostrar um posicionamento, através da brandura e não da força. Nunca pela força. Porque a única coisa que se pode impor, de acordo com o Livro dos Espíritos também, é o bem e a fraternidade, né? É a convicção, a crença, ela não pode se impor, porque ela não se realiza nenhum tipo de obra produtiva com a violência. Tudo que estabelece a desunião, que segrega, que separa, é fruto de hipocrisia e de falsidade, porque nós não estamos olhando para nós mesmos, e nós não estamos fazendo um exercício do bem, né? A gente não está propagando algo positivo quando a gente está fazendo um argumento violento. Então o homem bom só tira coisas boas do seu coração, e o homem mau tira as coisas ruins. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 15 a 20, Jesus também fala que nós conheceremos os maus profetas pelos seus atos. Então, o que a gente fala, a forma como a gente responde, ela é talvez menos importante do que os nossos atos. Mas o que a gente fala também é importante, porque a nossa fala gera atos, principalmente porque a gente também inspira outros a fazerem ou seguirem o exemplo que a gente está dando. Então o nosso exemplo é muito importante, principalmente se a gente tem algum tipo de posição, né? Se a gente está sendo ouvido, do lugar onde a gente está sendo colocado. Então a gente tem que tomar cuidado
né, com aqueles que se dizem Cristo ou Messias, ou que se julgam superiores de alguma forma por causa do cargo que estão ocupando ou da posição que estão. Porque eles vão enganar muita gente. E essas palavras causam confusão, elas causam morte, elas propagam injustiça, reduzem a caridade entre as pessoas. Então a palavra tem um poder muito grande. E o nosso cuidado com a resposta é fundamental para que a gente possa agregar, para que a gente possa contribuir com a sociedade. E quem é que a gente está ouvindo, né, nesse contexto? Para quem que a gente está dando os nossos ouvidos? Ou quem a gente está seguindo como exemplo? A gente está seguindo realmente Jesus, aqueles que se dizem cristãos, ou os falsos profetas? Que Jesus já nos tinha alertado que viriam em nome dele, né? Se dizendo em nome dele. Então, se a gente analisa o nosso íntimo, se a gente para pensar nas nossas atitudes, elas são realmente cristãs? A nossa fé, ela é racional ou ela é fanática? A gente está idolatrando alguém? A gente está gerando algum tipo de crença num mito, numa crença que não existe, né? Se nós nos questionarmos verdadeiramente o sentido das nossas palavras, das nossas ações, o que a gente vai encontrar, né? Nessa mensagem do Chico com Emmanuel, continuando ela, ele fala assim: primeiramente, é imprescindível não desagradar quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Então a nossa palavra, a nossa resposta, ela não pode desagradar quem está ouvindo, porque se a gente quer construir uma nova forma de ver o mundo, com paz, com amor e pelo bem, a nossa atitude verbal e a forma como a gente se expressa, ela vai ajudar aquelas pessoas, né, a se reajustarem também de certa forma. Por isso a palavra tem que vir junto com o exemplo. E no livro Despertar, do Haroldo, esse livro aqui, que é muito importante nesse momento de transição para a gente compreender um pouco dessas questões, ele fala que existe um compromisso psíquico da humanidade, de todos nós, com a violência, porque são milênios usando a violência para se resolver as coisas. São séculos de guerras, de cruzadas que se perpetuam até hoje. Então, essas medições de forças políticas, econômicas, nessa disputa pelo poder que oprime as pessoas, que o poder pode se tornar muito opressor, estabelecer padrões do que é certo, do que é errado, né, de quem é o cidadão de bem, de quem não é. Então, isso tudo destoa do amor, né? As pessoas, elas cometem crimes em nome de Cristo. E por que isso acontece? Nesse livro também o Haroldo fala que o espírito imperfeito, ele quer eliminar tudo que ele não consegue amar, porque ele segue uma lógica infantil. Ele quer um mundo repleto daquilo que ele ama, daquilo que ele aprova, né? Porque ele é incapaz de conviver com a diferença. Só que essas pessoas que são violentas, né, que querem eliminar aquilo que elas não compreendem, esse preconceito também é fruto de uma incompreensão, de algo que elas não conseguem compreender. Só que o que precisa para que isso se transforme, para que a nossa humanidade evolua, é que nem exatamente elas compreendam num primeiro momento, mas que respeitem e superem o preconceito. Porque a compreensão, ela só vem com a maturidade, né? Com a autoanálise e com a reflexão. Mas o respeito à diversidade, à diferença, é fundamental para que a gente funde uma nova sociedade, a geração nova, né? Que Kardec nos promete na Gênesis. Logo no final eu vou falar. E porque a gente quer construir um mundo ditoso. E esse mundo ditoso, ele é o mundo dos brandos. Os mundos superiores, também está no livro do Haroldo, Despertar, é onde os habitantes, eles têm a mansuetude, a docilidade, a pureza do coração. E o manso, ao contrário do que muitos daqueles que praticam o ato verbal e violento, eles acham que é fraqueza. Mas o manso, ele é muito mais forte, porque ele entendeu que tudo tem um tempo para acontecer. E o manso de coração é aquele que percebeu que a vida tem uma lógica e um tempo para se manifestar. Então é muito mais difícil ser manso no mundo como que a gente vive do que reagir com violência, né? Do que seguir os instintos primitivos.
Seguindo a mensagem, ele fala que toda resposta num assunto importante é remédio e que é imprescindível, indispensável saber dosar com vista aos efeitos que vai causar. Então, cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Então, aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Então, é fundamental conseguir dosar as nossas respostas, realmente contribuindo para algo produtivo, para algo construtivo, para fazer alguma crítica que realmente vai erguer a pessoa, que vai exaltar as qualidades dela. E nesse quesito, Jesus também disse que quando alguém nos bate numa face, a gente tem que oferecer a outra. E aí é muito difícil, né? Isso está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Jesus, ele nos ressignifica aquela lei mosaica, né, do olho por olho, dente por dente. E ele atualiza o pensamento dizendo que a gente tem que pagar o mal com o bem. Sem deturpar os seus ideais e sem interpretar errado essa posição de Jesus, os orgulhosos, eles podem pensar que vou dar a minha cara para a pessoa bater e ficar aguentando tudo que me vier. Mas na verdade não é isso, né? Os orgulhosos, eles acham que isso é covardia, revidar o ódio e a agressão com o amor, com a compreensão. Porque não entendem que é preciso muito mais coragem para suportar um insulto do que entrar nessa porta da vingança. E Jesus, na verdade, não disse pra gente ser submisso, né? Em nenhum momento Jesus foi submisso, por exemplo. Ele espalhou a mensagem dele, mas o que ele quis dizer com pagar o mal com o bem, né, é condenar a vingança, é não praticar a vingança. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Amem os seus inimigos, no item 8, ele fala que a gente deve agir com humildade quando rebaixarem o nosso orgulho. Que a gente não precisa pagar a violência com a violência e nem o mal com o mal. Que é muito mais glorioso a gente ser ferido do que ferir. Suportar uma injustiça do que cometer ela. E ser arruinado do que arruinar os outros. Então Jesus já condenou o duelo, né? E ele nos manda desarmar e guardar a espada. Então não é com arma, com violência que a gente vai conseguir construir um mundo pacífico, um mundo brando. Mas muito nos falta da fé na vida futura e na justiça divina. A gente quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos. A gente acha que a gente tem esse poder que na verdade só pertence a Deus, né? Mas é a fé que nos dá força para suportar esses golpes, né? Contra nós, contra o nosso amor próprio. Então a gente precisa olhar para frente e se elevar acima da vida material, acima do que está aqui presente, das nossas dificuldades, para que a gente não seja atingido por essas coisas da terra, né? do mundo material. Mas quem de nós consegue? Aqueles que são mansos e pacíficos. Então Jesus tem um exemplo muito claro, né? Jesus, ele foi crucificado ao lado de dois condenados. Jesus foi condenado, né? De dois ladrões. Foi vigiado por uma prostituta, que era sua melhor amiga, a quem ele confiou a mensagem da ressurreição, né? E como a gente responderia a Jesus hoje? Se a gente pensasse em todas as atitudes, todas as mensagens que ele trouxe, como que a gente veria ele? Será que a gente teria respeito por ele? Será que no mundo em que tanto se dizem cristãos, a gente conseguiria enxergar o verdadeiro sentimento do Evangelho? Porque Jesus, ele formou uma comunidade, né? E nós acabamos individualizando as situações. Nós temos pensamentos, atitudes que excluem os nossos irmãos. A gente usa o preconceito, defende a violência enquanto sociedade, o uso de armas sob o pretexto de uma proteção. Só que isso elimina a vida física dos nossos irmãos. E a gente deve se calar perante alguém que nos ofende, que nos calunia, que nos injuria, que comete injúrias? Não, mas a gente tem que saber responder. E uma resposta, ela não precisa ser dita com palavras. Muitas das respostas de Jesus não foram através de palavras ou de parábolas. Foram através do exemplo, da ação, com amor. E a palavra muitas vezes não precisa ser escrita, né? A mensagem não precisa ser um livro ou uma frase. Ela pode ser simplesmente sentida, exemplificada, expressa.
E por que então que a gente continua julgando as crenças alheias em relação às nossas, como se as nossas fossem superiores? Qual é a medida disso? Então, para finalizar, a mensagem ela termina assim: ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Então, independentemente da pessoa, a gente tem que saber ser agradável para responder. E em favor de nós mesmos, a gente tem que saber como exercitar isso, né? De como atender cada um. Quando a gente consegue se despir, então, dessa arrogância, dessa prepotência, de querer que os outros reconheçam o nosso ponto de vista como aquele que é o correto, a gente vai conseguir responder de uma forma pacífica. A gente vai conseguir buscar o respeito que a gente tanto quer. E no Evangelho, no capítulo 7, que fala dos bem-aventurados pobres de espírito, um espírito protetor do Ferdinando, ele fala da missão do homem inteligente na Terra. E ele fala que as pessoas não devem se orgulhar do que sabem, porque os nossos saberes têm limites muito estreitos. Nesse mundo que a gente habita, a gente não sabe praticamente nada. A gente está engatinhando no conhecimento da humanidade, da ciência e de tudo. Então, mesmo que a gente se reconheça como uma inteligência importante na Terra, ou que os outros nos deem esse crédito, isso não nos dá o direito de nos envaidecermos. Então, se Deus permitiu que a gente nascesse num meio de tecnologia, de acesso à cultura, de livros, é porque Ele queria que a gente utilizasse esse conhecimento, esse saber e esses privilégios ao favor de todos, para o bem comum. Então a gente precisa rever o lugar onde a gente está, as condições que a gente tem materiais, financeiras, os nossos privilégios, fazer um autoexame das palavras que a gente diz, das ações que a gente toma, pensar quantos ela beneficia, quem elas beneficiam, porque a inteligência, quando ela é bem empregada, ela traz muitos méritos, ela constrói muita coisa, né? Melhora o futuro da gente. Só que muitos fazem dela orgulho, instrumento de orgulho, se perdem nisso, né? E quando a humanidade abusa da inteligência, né, a gente tem pessoas muito inteligentes que praticaram muito mal, que fizeram muito dano para a sociedade. Então, a gente está sempre sendo avisado, né, por Deus, que se a gente tem inteligência e condições, a gente tem que fazer o bem. Do contrário, Deus pode nos tirar tudo o que Ele nos deu. Né? Assim como a gente também tem exemplos de grandes quedas, de impérios, de líderes, enfim, que sucumbiram a essa inteligência mal empregada. E o cristão se conhece pelas suas obras, né? Assim como a árvore se conhece pelos frutos. E como eu tinha falado antes, da nossa boca sai o que está cheio o coração. Então o apóstolo Paulo, ele nos diz que a nossa palavra tem que ser sempre temperada, né? Para ser sempre agradável, para que a gente consiga responder a cada um. E a gente não vai ser punido exatamente, mas a gente vai ser responsabilizado por aquilo que a gente fala. E se não aqui, na presença da espiritualidade que nos acompanha, que nos guia, que nos orienta. Cada imperfeição do espírito tem um gênero de sofrimento, traz um gênero de sofrimento. Então a gente precisa analisar o que a gente está falando, como a gente está se portando, para que as nossas imperfeições sejam trabalhadas e diminuam o nosso sofrimento, porque a palavra ainda é causa de muita dor, né? A palavra dita para nós por alguém que a gente ama, que nos fere, ela é capaz de nos destruir de certa forma, ela machuca um pedaço da gente. Então que a gente saiba o que falar. Para aqueles que respondem com a violência, então, com deboche, que a gente tenha coragem para dar o perdão, porque o perdão, ele pode ter um gosto amargo, ele pode ser difícil no momento em que a gente oferece, mas depois ele fica doce. Enquanto o ódio, ele vai ser amargo pro resto da vida, né? Isso é o Haroldo que nos fala. E a gente se encaminha para uma nova geração. A gente passa pela transição planetária neste momento,
A gente enfrenta uma pandemia e Kardec nos alertou que para que os homens sejam felizes sobre a Terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Então, enquanto a gente não aprender a responder com o bem, a não ser violento, a utilizar o exemplo a favor da caridade, do bem comum, nós não vamos conseguir evoluir enquanto humanidade. E só está reservado o novo mundo, esse mundo de regeneração, para aqueles que conseguirem realmente fazer esse salto do mundo de provas e expiações, onde o mal ainda está imperando, mas que o bem vai imperar no mundo de regeneração. Então, nesse mundo, só vai haver paz e fraternidade. E será que a gente está respondendo para promover a paz e a fraternidade? Será que a gente está respeitando os outros? Existe um caminho, e é uma sugestão final para nossa reflexão, então, que o Haroldo nos deixa, então, no livro Despertar também, na página 138. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa. Então, que nós saibamos temperar as nossas palavras, que nós consigamos manter a calma, que nós tenhamos fé na vida futura, para que a gente então consiga auxiliar o nosso irmão através do respeito, da compreensão, que a nossa palavra seja parte importante na construção de um mundo fundado no bem, na paz, na justiça e na fraternidade. Muito obrigado.